Muito bem, turminha, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma aulinha. E hoje uma aula muito especial, porque a gente vai conhecer a vida de Jacob Levi Moreto, que inclusive está entre nós. A presença dele, ele vive entre nós. Então a gente vai conhecer através do teatro, conforme a gente tinha combinado. Então vocês vão ter um tempinho nos grupos. Deixamos acordado 40 minutinhos. Eu não vou entrar, porque eu tenho a possibilidade de entrar no grupo de vocês. Eu não vou entrar, até para não atrapalhar a preparação do trabalho de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem um local que vocês podem me mandar perguntas, tá? Tem um chat que pode me mandar perguntas. Como também eu vou deixar meu WhatsApp aberto. Então, se vocês precisarem me mandar um WhatsApp, fica à vontade. E depois de 40, quando faltar uns 5 minutinhos, eu mando uma mensagem para vocês falando que está faltando 5 minutos. Caso vocês ainda precisem de mais tempo, aí vocês me mandam mensagem, olha, a professora ainda não fechou, a gente vai precisar mais, sei lá, 5, 10, 15 minutinhos, tá? Tá ok? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Ótimo. Então eu vou pedir ajuda de vocês para me poder dividir os grupos. Deixa eu pausar aqui. Muito bom, muito bom. Vamos às apresentações. Vamos ver o que sai de teatro online. Olha só, olha que que se reinventar de pandemia, que até teatro online está saindo. Muito bem. Quem é o primeiro grupo? Vamos manter a ordem do texto? Sim, porque é uma ordem mesmo, né? Do nascimento, da vida dele, até a morte. É a ordem cronológica da vida dele. Primeiro, eu acho que é o grupo da Joyce, se eu não me engano. É o meu. Tá, então a Joyce... Eu achei que tava falando, mas tava mutado. Desculpa, professor. Eu voltei pra pegar uma aguinha. Joyce, vocês vão querer falar alguma coisa ou eu já posso passar o vídeo? Só um minutinho, Pro. Elas estão aí já? Todas elas? Tudo certo? Tá. O nosso ali, ele é um videozinho, tá? Ele é com videozinhos prontos que a gente encaixou em uma narrativa. E só pra... Em algumas partes, o áudio deu algum bugzinho, a gente não sabe o porquê. A gente editou várias vezes, baixou várias vezes e não mudava esse errozinho. É umas 2, 3 vezes, mas é quase imperceptível. Só para se caso alguém perceber, é porque ficou esse errinho no download dele, tá? Mas é isso. Beleza. Posso passar? Pode, Pro, por favor. Muito bem. Todos conseguem ver? Sim. Sim. Deixa eu ver, só botar aqui no meio para ver se... Pode representar a própria vida, a qual o homem tenta... Todos conseguem escutar bem? Sim. Tá bem bom o áudio, Pro. Tá, né? Tá tranquilo. Então vamos lá. Nascimento psicodramático. O navio sem bandeira percorria o mar de Mármara, vindo de um ponto qualquer da costa turca, rumo ao porto de Constança, no território da Romênia. Istambul estava à direita e o Mar Negro abria-se imenso, camuflando sua... Todos estão escutando bem, gente? Ou tá um pouquinho... Eu sim. Ou um pouquinho Não, baixo? tá bem bom. Tô ouvindo bem. Tá bom? Condição mediterrânea. Exatamente ali, no centro do estreito de Bósforo, a luz da lua entrava num camarote de segunda classe, iluminando o nascimento. O pai, um judeu espanhol de 32 anos, Nissim Moreno Levi, e a mãe, de descendência judia eslava, com 16 anos, Paulina Lankow-Wolf. O rebento, forte e corado, berrava a plenos pulmões, marcando sua presença e seu espaço junto à família, acrescida.
naquele instante por ele também pela influência dos companheiros de viagem local, embevecidos diante da cena. Em sua primeira infância, foi levado até uma cigana, que previu que a criança estava predestinada a tornar-se um grande homem, uma criatura especial. O nascimento de um grande homem sempre foi aureolado de magia. As antigas civilizações glorificavam seus heróis envolvendo-os em lendas. Nascer no bordo de um navio seria o mesmo que nascer em uma arca ou em uma cesta. Seria emergir das águas à semelhança de Moisés. O enfrentamento de uma travessia marítima com tempestades e bonanças pode representar a própria vida, a qual o homem tentará determinar num desejo inalcançável. Ainda significaria estar no mar das paixões à procura da paz nirvânica. Nascer em um navio sem bandeira é ser cidadão do mundo. Deus quebra o braço direito. Uma pequena casa em Bucareste, à margem do Danúbio Azul, ano de 1894. Num porão vazio, tendo no centro uma grande mesa de carvalho, um grupo de crianças brinca de Deus e anjos. Arrastam cadeiras de outros cômodos da casa e começam a empilhá-las para uma construção do céu. Em 5 anos, o pequeno líder da gurizada se põe no lugar de Deus e sobe ao topo da pirâmide de cadeiras. As demais põem-se a correr em torno da mesa, balançando os braços como se quisessem voar, cantando. Daí a pouco mais... Oi, Pro, só para o vídeo um minutinho. Por que não voas, Deus? Eu não sei porque ele cortou uma parte. Eu baixei e mandei ok. Essa parte, ela tinha uma partezinha antes, que daí ficaria mais com nexo, junto com o que eu tava falando, na verdade. Não, mas ele não vai interferir na história, só que daí ficou sem nexo, já apareceu antes. Eu espero que o restante fique certo. Se caso acontecer novamente. Eu botei no próprio, aquele que tu me mandou. Sim, não, é que eu vi um pouco antes de mandar pra ti, deu certo. Eu acho que no compartilhar, talvez ele tenha dado esse errinho. Te olhar pelo WhatsApp? Porque tu me mandou pelo WhatsApp e pelo e-mail. Ele é pelo Drive, então ele vai ser a mesma coisa. Não, mas pode seguir, Pro. É que daí ficou esse erro ali no cortezinho, mas acredito que não vai interferir na história. É que ficou errado o videozinho que tá ali. E começam a empilhá-las para uma... As demais põem-se a correr em torno da mesa, balançando os braços como se quisessem voar, cantando. Daí a pouco mais Taquinas pergunta: por que não voas, Deus? Jacob Levi esticou os braços e tentou fazê-lo, esborrachando-se no chão, fraturando o braço direito. Com apenas 5 anos, os interessados se perguntam por que esse pequeno fato toma tamanha importância na vida autorrelatada de Moreno, quando nenhuma outra circunstância de sua infância nos é revelada. Moreno propõe que essa tenha sido a primeira sessão psicodramática particular conduzida por ele na condição de diretor e ator. A frase espicaça a dúvida e nos estimula à especulação. Por que o detalhe do braço direito é relembrado depois de passados tantos anos? Se considerarmos seu conhecimento da Cabala, quebrar o braço direito poderá ser traduzido como quebrar o pilar do lado direito da árvore da vida, permanecendo o pilar esquerdo íntegro. A frase, para quem não sabe, na simbologia cabalística, dando-se as costas à árvore da vida, a coluna do nosso lado direito contém a iniciação do intelecto e do conhecimento, mas também a destruição, e a coluna esquerda abriga a iniciação das emoções e do instinto, bem como a da criação. Nessa metáfora, emoção, instinto e criatividade ficariam intactos, acompanhando Moreno durante toda a sua vida. Criar para Moreno é repetir o ato da criação divina, é buscar a imortalidade que está em Deus. Pensar em Deus ou no enigma da criação é a mesma coisa. A criação se daria no momento transformador do encontro, intimamente preso à vida. Criar é dar vida, não é somente fenômeno subjetivo, mas também é objetivo. Não é simples abstração, é realidade interna, vem do fundo do inconsciente, co-inconsciente, mas também é consciência iluminada.
Em 1895, a família de Moreno atravessou os Carpatos meridionais, as terras frias e mágicas da Transilvânia, passando por Budapeste, na Hungria, e chegou ainda às margens do Danúbio Azul, a Viena e Áustria. O palco desse momento novo em sua saga era, geograficamente, a Europa Central, politicamente, o Império Austro-Húngaro e, culturalmente, um mundo identificado com a efervescência das ideias germânicas. No início dos anos 30, a Europa Central viveu a explosão industrial com a consequente expansão do capitalismo. O movimento do anticapitalismo romântico surgiu junto a essa época com uma tentativa nostálgica de reencontro de um mundo mais puro e ingênuo. Moreno, junto com outros jovens, fundou a chamada Religião do Encontro. Eles pretendiam se ajudar mutuamente e aos outros. Passeavam pelas ruas, jardins e estradas, e quando encontravam pessoas que lhes parecessem tristes ou carentes de afeto, aproximavam-se para lhes dar atenção, carinho e ajuda. Propuseram-se a construir um sistema filosófico denominado seiísmo, a ciência do ser, e 6 foram os principais pontos norteadores do seiímista. Primeiro, a significação indivisa do ser e o esforço constante de manter o fluxo natural e espontâneo da existência. Segundo, a bondade de todas as coisas existentes. Terceiro, o instante, não como função do passado ou do futuro, mas como uma categoria em si. Quarto, a ideia da situação e dos desafios que ela implica. Quinto, as ideias de espontaneidade e criatividade contra os clichês e as normas de cultura já superados. E sexto e último, a urgência de viver imediatamente a realidade desses princípios. Essa era a religiosidade de Moreno que varou toda a sua vida. Moreno publicou anonimamente um livro com o título O Testamento do Pai, em 1980. A alegoria do Deus fala na primeira pessoa do singular, escreve e prega diretamente ao seu leitor os versos com as dores e alegrias do mundo. Chico, que era o homem criador, o que fala com Deus e faz a inversão na mitologia cristã, onde Deus faz papel de homem na pessoa de Jesus. O poema Falar com Deus é simplesmente fazer uma inversão de papéis, técnica fundamental no psicodrama e essencial para as psicoterapias. Quem é o homem cósmico? Não é aquele homem sujeito às forças eletromagnéticas dos planetas, não é o das viagens interplanetárias, não é? Poderia ser o homem simbólico, a caminhar da desorganização do caos para a sistematização dinâmica do cosmos, como aceita e propõe a moderna psicologia. Não se preocupa com os questionamentos: para onde vou, o que sou, de onde vim. Moreno, o homem é aquele de movimentos e reflexões para a compreensão do universo como expressão de Deus, através da chave da árvore da vida, onde o microcosmo, homem, e o macrocosmo, Deus, se unem, se realizam, se tornam religião. Jardim de Algarves, de frondosas árvores e imensos gramados. Junto a uma árvore, um homem, alto e magro, de cabelos negros e olhos azuis, barbas de Cristo e sorriso afável, vestindo uma bata de cor verde, rodeava-se de inúmeras crianças atentas às suas palavras de contador de histórias. Sua sensibilidade não lhe permitia traduzir ou tornar adulta aquelas narrações cheias de imaginação. Com paciência, esperava que as próprias crianças colocassem a sua forma pessoal de entender as mensagens mágicas. Ele propunha aquela experiência como um jardim da infância em escala cósmica. A apreensão com aquela revolução nos jardins de Viena, a polícia admoestou-o. Moreno então convocou os pais das crianças para que participassem também e propôs o jogo da escolha, onde se poderiam escolher novos pais e novos filhos para conversar e passear pelo parque. E ocorreu um final feliz. As famílias convidaram-no a fundar um teatro de crianças.
As ciências médicas ampliaram sua abordagem das doenças de um modo geral e incluíram a sexualidade em suas preocupações, no que diz respeito à venerologia e à prostituição. As ciências médicas. Se de um lado a medicina trazia para a proteção científica o que antes era da alçada policial, de outro lado o diagnóstico anatemático não fora abandonado. Tinha um encontro 2 a 3 vezes por semana. Ele dava o tom na conversa entre o seu grupo e as prostitutas. Gostava de ouvir, sabia conversar, dialogar, era um bom ouvinte. Em 1913, Moreno associou-se a 2 amigos e se propôs a cuidar das prostitutas da zona boêmia vienense. Elas assumiam sua condição humana, interagindo-os aos movimentos sociais, formando o que se poderia chamar de uma associação à psicoterapia de grupo, e nela o resgate de novas perspectivas de vida e maior consciência do seu papel social. Continuava-se falando em depravação moral, perversão psicológica e indolência social, quando se referia às prostitutas. Eram registradas na saúde pública e, se não o fizessem, eram consideradas no exercício clandestino e ilegal da profissão, passíveis de penas. Se interessava pela situação daquelas mulheres. De onde vieram? Tinham filhos? Maridos? Estimulava-as a falarem de suas vidas. Muito bem. Palminhas, palminhas, palminhas para o grupo. Não, e o pior é que nós tínhamos 2 vídeos no Drive e eu passei a tarde hoje de novo editando pela 3ª ou 4ª vez e foi o vídeo que não era certo. Mas, mesmo assim, deu certo. Deu sim. Deu. Eu fiquei emocionada de nervoso. Tô desesperada, né? Tô rindo de nervoso. Ai, olha, complicado. Bem complicado. Mas tudo bem. A história era a mesma, só mudava umas edições que eu tinha melhorado. Não, mas ficou ótimo, deu para compreender bem, fique tranquila. Só tem uma correção que a gente acabou até rindo depois, que o livro foi publicado em 1920. 20. E eu falei 1980. Uma pequena assim. Sim, fique tranquila. Fica tranquila. Muito bem. Próximo grupo? Eu vou pedir, como agora vai ser teatro, vai ser apresentação, e aí como também a ideia era usar a criatividade, a espontaneidade, então tava livre também, né? Quiser ser teatro, vídeo, enfim, alguém acabou me perguntando, então tá mais tranquilo. Eu vou pedir que quem não estiver apresentando, quem não for do grupo, feche as câmeras e o áudio. E se possível, eu acho que vamos ver se apertar aquela operação para deixar a tela maior, que é lá em cima, modos de exibição, que quem fala fica... Professora. Oi. Para nossa exposição, o ideal é que todos permanecessem ativos. Tudo bem? Retiro o que eu disse. Voltem. Beleza, então. Podem permanecer. Quando quiserem, grupo. Ok? Do possível encontro entre Sigmund Freud, pai fundador da psicanálise, e Jacob Levi Moreno. Boa noite a todos. É uma imensa gratidão da minha parte poder proferir mais uma conferência aqui em Viena nesta tarde para todos vocês. Para tratar de um tema que eu já venho me desdobrando há mais de 2 décadas, qual seja o problema dos sonhos, é claro. Em específico, os sonhos telepáticos e os problemas envolvidos nessa temática. Mas antes, eu preciso relatar algo que me ocorrera na semana passada. O fato é que uma trupe de
Curiosos, indiscretos, entraram em balbúrdia aqui dentro dessa sala, causando ruídos e impedindo a nossa exposição. Como reza um antigo provérbio, os bons, por vezes, tendem a prejudicar-se pelos maus. Pretendo valer-me desse provérbio aqui hoje e realizar uma entrevista preliminar com cada um de vocês interessados em ouvir a presente exposição. Perdoe-me pelo tom pouco polido, mas, por fim, eu gostaria de dar uma última advertência. Se vierem em tais avalanches como fora na semana passada, na esperança de encontrar alguma coisa especial ou mesmo lúbrica, estejam seguros. Não medirei esforços para fazer com que todas as suas expectativas sejam frustradas. Pois bem, perfilem-se na sala de espera, que hei de convocá-los individualmente a partir de seus respectivos nomes. A começar por esse jovem romeno, Jacob Levi Moreno. Por favor, acomode-se. Caro Dr. Freud, gostaria de antemão agradecer pela possível oportunidade de assisti-lo essa noite. Me chamo Jacob Levi Moreno, sou de origem romênia, mas já resido aqui em Viena há bastante tempo. É aqui também onde eu estudo medicina e uma cadeira ligada à psiquiatria, mas estudo também assuntos ligados à filosofia. Nos meus estudos, eu busco pela espontaneidade e criatividade das pessoas, para que então elas busquem e consigam vivenciar a sua verdade subjetiva através de uma ação dramática, na qual eu trago elementos do teatro. Sendo assim, Dr. Freud, seria uma enorme satisfação poder assisti-lo essa noite. A despeito da sua aparente juventude, parece-me um jovem bem articulado e temos interesses em comum. Diga-me, você vem até aqui em específico pelo interesse no método psicanalítico? Bem, Dr. Freud, eu tenho total consciência e evidente da magnitude e da relevância dos seus estudos e do mérito dos seus estudos. Eu acho muito curioso o seu ponto de vista, no qual a verdade do sujeito está determinada num eterno desejo infantil sexual reprimido. No entanto, a minha visão é diferente. Minha visão é diferente da sua. Eu acredito destoar do seu método, porque eu busco a espontaneidade criativa das pessoas e que elas possam, então, realizar a sua verdade subjetiva por meio de uma ação psicodramática, dramática, da onde eu trago elementos do teatro, como eu já citei anteriormente. Sendo assim, contudo, eu reitero a total importância de estudar e compreender os seus métodos. Por isso estou aqui essa noite. E por isso eu digo que é muito importante compreender os seus métodos para também poder aprimorar os meus. Muito bem, muito bem. Você parece mesmo um jovem sagaz. Mas eu diria que muito sonhador. Faz lembrar muito a mim mesmo. Inclusive, entre os sonhadores, eu fui um dos poucos que os tornou objeto de estudo, por anos a fio. Fale-me mais sobre isso. É certo que você tem sonhos. Esqueça os oníricos. Estes eu trato na clínica. Fale-me daqueles que você sonha acordado. No que você acredita? Bem, Dr. Freud, eu diria que eu começo onde o senhor para. O senhor encontra as pessoas no seu ambiente artificial, eu diria, que é geralmente no seu consultório, no seu gabinete. Eu já, doutor, eu as encontro nas ruas de suas casas, na sua vizinhança, no seu ambiente habitual. O senhor analisa seus sonhos. Já eu, doutor, eu busco dar-lhes coragem para que elas voltem a sonhar. Eu ensino as pessoas a brincar de Deus. Entendo muito bem o seu parecer, porque o senhor parte dos estudos de um homem doente, neurótico e que precisa ser curado. No entanto, eu parto de outros pressupostos, outra visão. Eu busco que o homem se aproprie de sua energia criativa e que, em tempo presente e num universo aberto, realize-as em sua vida. Eu vejo o sonho muito mais como um impulso criativo, que eu acho muito melhor que a compreensão dele não seja a partir de uma análise, mas sim de uma experiência
que pode ser ocorrida pela ação dramática. Há pouco eu lhe adjetivei com alguns predicados bem valorosos, e eu devo reconhecê-los. És muito sagaz. Mas uma pequena advertência de um homem que já estuda há algum tempo a natureza dos homens. Primeiro, eu acho que você deve tomar cuidado com as suas brincadeiras. Estariam os homens preparados para ocupar cargos divinos? Eu não sei. E no mais, devo reconhecer que é muito nobre a sua atitude de cativar as pessoas a sonhar e sonhar e sonhar. Acho muito nobre, de fato. Mas, se és meu leitor assíduo, deves saber que os sonhos escondem os desejos mais vis e sórdidos. E aí uma pergunta para você, uma pequena indagação. Estariam os seus, como eu posso dizer, semideuses preparados para lidar com a realização destes? Por fim, acusa-me de me restringir à minha clínica, de cuidar de enfermos e neuróticos. E ainda diz algo, acrescentando como um adendo que buscar as pessoas no seu ambiente natural é a sua atitude. Pois eu devo te dizer uma coisa. Preste muita atenção. É no seu ambiente natural que o homem é menos natural. Porque é na minha clínica que eu abrando suas existências e finalmente tenho acesso aos seus conteúdos mais animalescos, que emanam do seu inconsciente. Mas eu não quero muito na nossa exposição de hoje. E se eu for feliz e você receptivo, quem sabe você pare de brincar com coisas arriscadas. Bem, Dr. Freud, eu compreendo as suas colocações, mas eu acredito que sejam abordagens distintas, mas não também completamente incompatíveis. No mais, eu agradeço a atenção prestada. Até breve, Dr. Freud. Cena número 2. Eis o psicodrama. Como estão? É um imenso prazer encontrar vocês aqui. Bem, gostaria de explicar um pouquinho do psicodrama. Mas antes, para isso... Gi, tá tão baixinho, Gi. Tá, vou começar de novo, então. Por Vamos ver favor. se vai dar certo. Como estão? É um imenso prazer encontrar vocês aqui. Hoje vou dar uma introdução do psicodrama, mas antes gostaria de fazer uma pequena introdução. O palco que conhecemos, ele é apresentado para nós como momentos de diversão, de prazer. O que eu venho trazer aqui é uma oportunidade de vocês viverem as coisas que vocês fizeram no passado, agora no presente. E também quero dar uma oportunidade de vocês fazerem isso, coisas que vocês querem para o futuro, de vocês estarem realizando agora. E para isso, para ficar um pouco mais fácil de a gente compreender o que vai acontecer aqui, gostaria de chamar alguém da nossa plateia, que suba ao palco e, por favor, diga para mim, o que é ser líder para você? Alguém se habilita? Só liga o teu microfone, Oséias. Tu acabou esquecendo, eu acho. Isso. Carlos aqui. Eu estou muito indignado com o povo. Sabe por quê? Estão tudo desunidos. Tudo desunido. Já perdemos uma guerra para a Itália, né? E agora estamos nessa aqui, ó. E temos problema interno, temos problemas externos e ninguém faz nada. O meu pensamento é nós se unir com os outros países para acabar com essa guerra, para ninguém mais ficar pagando inflação alta, parar com essas ditaduras aí. E nós temos que se unir. Se eu fosse líder, eu tentava buscar o quê? A união dos povos, entendeu? Moreno, muito obrigado por essa oportunidade que tu desse para mim expor o meu pensamento de líder para essa plateia austríaca. Obrigado. Boa noite, Carlos. Muito obrigado também. Mas alguém se habilita a dizer para nós, subir ao palco e dizer o que é ser líder para você?
Eu, Qual o seu nome? Maria. Boa noite, Maria. Por favor, o que é ser líder para você? Bom, nos tempos de hoje, a gente, mulher, não tem muita voz. Então, como líder, mulher, eu procuraria dar mais voz às pessoas, principalmente observando as suas necessidades, compreendendo o coletivo. Porque hoje a gente sabe que é muito difícil, principalmente para as mulheres. A gente sempre tem que ficar atrás do marido, sempre fazendo tudo. Então, como mulher, eu procuraria dar mais espaço, principalmente a elas, para que falem as suas opiniões e digam as suas vontades, que elas também merecem. Muito obrigada. Muito obrigada também, Maria. Mais alguém gostaria de subir ao palco e dizer o que é o que é ser líder para você? Por favor, vamos, plateia, subam. Vamos lá. Nesse momento, eu gostaria que alguém da turma pudesse participar do nosso teatro, por favor. Vamos, gente, é a oportunidade. Aproveitar essas épocas de política, esse governo muito, muito complicado. Aproveitem o momento. Eu participo para ajudar a turma, ajudar a Boa equipe. noite. Qual o seu nome? Boa noite, meu nome é Joyce. Boa noite, Joyce. Você poderia dizer para nós o que é ser líder para você? Ser líder para mim é deixar a arrogância de lado e as suas verdades absolutas. Ouvir as pessoas que são minhas subordinadas, ouvir o povo e tentar sempre entender, sempre ter empatia e buscar ajudar sempre que possível e o que tiver ao meu dispor. Muito obrigado. Mas alguém gostaria de falar, de expor a sua opinião, de subir ao palco e dizer o que é ser líder? Eu agradeço, né, a participação de todos. Gostaria de dizer que este é um momento de guerra, onde, né, as pessoas não tinham oportunidade de estar expondo as suas opiniões. Moreno trouxe isso, deu a eles a possibilidade de viver o lugar do outro. Como seria para eles estar naquele momento, naquele lugar? O teatro de Moreno, ele necessita apenas de 5 componentes. O palco, uma pessoa para ser o eu, para dramatizar, um diretor, que é uma parte muito importante para trazer, né, dar direção às cenas. Ele precisa também dos egos auxiliares, que são pessoas que irão viver alguma coisa que aquele que está como personagem principal ele não consegue naquele momento. Ele precisa dos egos auxiliares e o público. O psicodrama ele foi criado para o público, para poder tratar de diversos assuntos do público. A parte mais importante é o público. Muito obrigado, agradeço a compreensão de todos. Boa noite. Muito bom! Muito bem. Fechamos o grupo 2? Sim. Sim. Eu só queria, claro, me redimir aqui. Eu claramente participo do Tim Moreno. Aquilo foi uma crítica puramente freudiana, tá? Só a fim de puramente a arte. Tá escondendo, Gustavo, de perder o pontinho. Fica tranquilo, arrasou o Freud e o Moreno nesse diálogo muito fervoroso. Muito legal, muito bacana. Também. Bem. Opa, já apareceu outro moreno ali. Quantas variedades de morenos, né? Muito bem. Grupo, vocês querem que a gente feche a nossa... Não? Sim? Não. Acho que não pode ficar aí. Melhor. Tá bom. Então, grupo 3, o palco é todo de vocês.
Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Minuto Filosófico. No programa de hoje, o nosso convidado especial é Jacob Levi Moreno. Seja muito bem-vindo. Obrigado! Então, Moreno, o programa será conduzido por mim e com a nossa plateia virtual. Galera, a sessão de discussão sobre os fatos da vida do talentoso Moreno encontra-se aberta. Moreno, nos contemple um pouco com o ano de 1925. Bem, eu estava um caos. A economia acabada, o desemprego se sobressaindo, meus pacientes habituais parando de se consultar comigo com o argumento de que era uma coisa supérflua em meio a tudo. E para finalizar toda a tragédia, eu perco 2 pacientes por suicídio. 2! Mas veja, em 1929, já faz nos Estados Unidos, que tinha maior aproximação com o tema em relações humanas, fazendo apresentações e cheios de oportunidade. Sim, e além disso, 5 anos depois, você estava participando cada vez mais da ciência e da medicina da América. Impressionante. Bons tempos! Foi aí que eu comecei a aplicar o meu know-how e minhas experiências vienienses. Aos poucos, é claro, mas com grande sucesso. Dúvida, senhor Moreno. Foi em 1941 que o governo americano reconheceu a sociometria e o psicodrama? Sim, foi sim, mas o fez pelos boletins do Departamento de Guerra. Ah, sim. E o que o senhor tem a dizer com o seu relacionamento com Zeca? Ela foi uma grande inspiração para mim. Foi amor à primeira vista. E, além de tudo, me presenteou com meu filho Jonathan. Moreno, mudando de assunto, você aplicou um método grupal em uma penitenciária em Nova York. Por que a medicina forense se preocupa tanto com esses estudos? Ora, para entender a falta de responsabilidade, os desajustes, as psicopatias e sociopatias em meio à sociedade. Sim. E Lombroso que valorizou a estrutura anatômica do delinquente e ainda com a ajuda da psicanálise para evidenciar as motivações inconscientes do crime. Mas não é porque a psicanálise é famosa que vamos esquecer da contribuição dialética da sociologia e da antropologia no processo. E foi nesse tempo aí que eu comecei meus estudos nos criminosos presos, em funções de suas participações do grupo social. Depois apresentei minhas conclusões em um encontro de psiquiatras, dando início à expressão psicoterapia de grupo. E isso te levou a um debate com muitas críticas, mas foi onde o Dr. Wilk deu o título de criador da psicoterapia de grupo. E depois de tudo, em 1932, você ainda fez um trabalho em grupo em um internato de reeducação de moças delinquentes, com mais de 500 jovens. E um grande trabalho, onde começou com o estudo da organização social da comunidade, depois um levantamento geográfico, depois uma observação e, por último, as correntes afetivas. E, além de tudo, os pavilhões foram reorganizados em um novo modo de ver as relações humanas. E em 1959 que eu escrevi sobre 6 temas essenciais para que possam compreender meus posicionamentos sobre as psicoterapias. Quero ver quem é de vocês que sabe me falar quais são eles, porque foi demais, né? Então, gente, alguém sabe responder? Eu me lembro de 2. Um foi a transferência contra a transferência etéreo. E o outro, a terapia interpessoal, psicoterapia de grupo e a função do inconsciente. Eu acho que é isso. Agora eu também lembrei de alguns. A descoberta do homem espontâneo e a técnica de inversão de papéis. E o lugar do acting out na psicoterapia. Agora que vocês começaram a falar, eu sei que a gente não pode esquecer também que teve o psicodrama de Adolf Hitler e também teve existencialismo, análise existencial e o psicodrama.
É isso aí, pessoal. Deu para ver que vocês estudaram mesmo. E para dar continuidade, Moreno, você poderia nos trazer um pouco mais sobre o sanatório que você construiu em Beacon? Eu sempre achei que o direito de ir e vir, de ser ouvido, respeitado e não de ser preso em um local contra sua própria vontade, são conquistas de uma pessoa em uma condição frágil de saúde mental. Por isso, em 1936, construí esse sanatório, conhecido como Open House, onde o paciente tinha direitos nas escolhas do seu destino. E você teve dificuldades com a aceitação da figura no mundo tecnológico? Bom, eles sempre desconfiaram de mim, pois eles me viam como um pregador messiânico. Nunca neguei meu passado religioso, sempre o exaltei. E por isso fiquei marcado negativamente diante do racionalismo e do positivismo, que eram os inspiradores das ciências da época. Moreno, em outras entrevistas, você sempre mencionou sua admiração por Jesus e por Sócrates. Você poderia nos contar um pouco mais sobre isso? Claro, Jesus, assim como eu, teve origem judaica e se interessava por crianças, trazendo para perto de si. Ele tinha o sentido de aqui e agora, lançando mão de parábolas que eram em seus contos, que assim como eu, era um homem de ação e cábala mística. Já Sócrates era um modelo pedagógico que pretendia descobrir a motivação e necessidade do homem em sua ilusão de ser sábios, localizando a cobiça pretensiosa nas fragilidades do ser humano. Moreno, surgiu uma dúvida. Você poderia nos explicar como a ética psicodramática funciona? A ética psicodramática deverá se inspirar na vida dos revolucionários, dos heróis, dos santos, fundada no entusiasmo, na coragem, na emoção e na fé. Deverá sempre estar em movimento espontâneo, uma dinâmica criadora. Será uma ética dedicada à transformação do homem, unindo os elementos para assim se opor ao desamor e à destrutividade. E Moreno, como foi que você alcançou o lugar de destaque na história? Se você conseguiu fazer uma sistematização das ideias para dar consistência à sua obra? Ora, claro que foi com entusiasmo em defesa de minhas invenções. Certo, Moreno, você criou a teoria socioeconômica com algumas disciplinas. Poderia me dizer em qual você inclui a psicoterapia de grupos, o sociodrama e o psicodrama? Não se lembra, não? Foi na sociatria. Então, Moreno, para finalizarmos o programa de hoje, me conta como foi a sua produção científica? Os anseios místicos de minha juventude nunca me abandonaram. Devo minha produtividade científica à religião, pela qual eu entrei na vida. Meus conceitos de universo, de Deus, foi o esquema básico, o guia ontológico, segundo o qual mudei a sociometria. Certo. Moreno, nosso programa agradece imensamente sua participação. Foi muito importante. E obrigada também à participação da nossa plateia. Imagina, é uma honra contar um pouquinho da minha história. Muito obrigado. Então é isso, gente. O seu projeto pessoal foi concluído, o legado está aberto às contribuições e atualizações dos psicoterapeutas de todo mundo e de todos os tempos. Mas para que o psicodrama não se perca numa crise de identidade, é pertinente lembrar que seu exercício se inspira no teatro, se funda na psicologia social, na dinâmica do pequeno grupo e das inter-relações humanas, se sustenta nas atividades lúdicas, nos jogos psicodramáticos e na ação dramática, e se propõe a experiência do encontro télico, para permitir novas possibilidades existenciais. Obrigada a todos que estiveram aí de casa assistindo a gente e uma boa noite.
muito bom! Adorei! Quanta criatividade, hein, grupos? Bater palma para todo mundo! Arrasaram! Muito criativos! Muito, muito, muito legal. Vou contar um pouquinho da vida dele. Eu quero escutando vocês também, como foi fazer esse processo. Lá no finalzinho, a gente também vou permeando e falando como foi. Já adianto para vocês que eu amei as apresentações. Acho que foram super criativos, super dedicados, saiu moreno de tudo quanto é jeito. E muito, muito legal, assim, acho que deram bastante conta do recado. Como foi fazer, grupo? Como foi criar o teatro online, enfim, mesmo vídeo? Como foi esse processo de desenvolvimento? Um pouquinho difícil, né? Porque não dá de encostar. É verdade, é verdade. Que mais, gente? Mais nada. Eu achei muito. Vai, eu achei legal, mas também ao mesmo tempo desafiador, né? Porque eu acho que já ia ser um pouquinho complicado presencialmente, mas agora que a gente tinha que montar algo, cada um estava na sua casa, né? Daí é mais complicado ainda. No começo, quando a gente leu, a gente ficou, meu Deus, o que vamos fazer? Aí depois a gente foi conversando e foi surgindo, né? Mas mesmo assim, até que deu certo. Deu super certo. E na verdade, o quanto que dá para ter uma bela noção da vida dele, né? Eu vou complementar, vou trazer mais, mas a gente consegue ter uma bela noção de quem foi Moreno. Mais algum comentário? Não, apenas complementando o que a Mayara falou, é bem desafiador mesmo. Fazer teatro, particularmente, para mim, já é algo muito desafiador. Agora, virtualmente, se torna talvez 2 vezes mais. Mas foi interessante. Desafios são bons, né, em alguns momentos. Verdade. E eu realmente gostei muito. E do fundo, assim, né? Pelo menos para mim, eu estou bastante tempo nas aulas online. Na hora do vamos ver, não muda muita coisa. A gente conseguiu fazer um teatro com interação e foi muito legal. Acho que vocês realmente deram muito conta do recado. Estou aqui querendo encontrar uma parte, mas por enquanto eu não encontrei. Enfim, eu separei alguns livros e quero ir complementando o que vocês foram falando. De novo, elogio os grupos, acho que vocês foram muito felizes. E fica muito notória a dedicação de todo mundo, de todos os grupos, o comprometimento. Muito, muito legal. Então, vamos lá. Então, deixa eu começar amarrando um pouco e falando um pouco. E contando um bafo para vocês, contando uma história. Vocês fizeram... Não sei se vocês se deram conta, sempre que eu faço essa aula, que a segunda aula tem teatro, já vale uma nota, os alunos ficam apavorados. Mas sempre dá tudo certo e é super bacana. Mas eu não sei se vocês se deram conta que vocês já leram o primeiro livro em psicodrama. Então, né, curtinho, ele é pequenininho, alguns momentos de uma leitura bacana, quando vai para uma coisa mais filosófica fica um pouquinho mais pesadinho. Quem não leu todo, vou pedir que leia. É legal a gente conhecer, eu gosto muito de conhecer a vida das pessoas, do autor, para a gente poder entender um pouquinho mais. Então, leia, vamos tentar entender a vida dele, necessariamente. E aí, tem esse livro curtinho, leitura fácil da vida dele. Mas eu preciso dizer uma coisa. Momentos de tensão. Momentos de tensão. Esse livro conta a história de Moreno. Com o E, não história com H.
Então tem alguns fatos da história que não foram bem assim que aconteceram. É como o Moreno conta que aconteceu. Ah, professora, que sacanagem! Não é. Moreno com esse espírito muito mega, acho que teve alguns morenos muito morenos, assim, ele era uma pessoa muito eloquente, um pouco metida, essa questão de ser Deus, quando fala muito mega, né, muito grandioso. Então, algumas partes da vida dele, ele deu uma polida conforme eu acho que ele gostaria que tivesse acontecido. Salvo isso, ao nascimento dele, a história do nascimento dele, que é muito bonita, que ele nasceu num navio sem bandeiras, por isso ele é considerado cidadão do mundo. Essa história é linda pra caramba. Porém, não é verdadeira. É verdade, como várias pessoas, ele nasceu em casa, na Romênia. Ele era judeu. Por que ele inventou essa história? Claro que é muito melhor ser um cidadão do mundo do que ter uma nacionalidade, né? Mas ele inventou essa história, né, justamente pela origem judia dele, porque ele era judeu. E ele estava num período de pré-guerra, enfim, assim, nesse período muito forte, questões de nazismo, e que os judeus eram muito discriminados. Então, por isso, por algum tempo, ele escondeu a sua origem. E a ideia de ter nascido num navio sem bandeiras caía muito melhor do que assumir a origem dele de judeu. Então, essa é a parte um pouco... Quem gostar de psicodrama, eu quero entender a vida dele, eu quero conhecer mais... O que a gente recomenda é a leitura deste livrinho aqui, que se chama Jacob Levi Moreno, 1889 a 1974, pai do psicodrama, da sociometria e da psicoterapia de grupo do René Marinot. René Marinot é um francês e é o biógrafo oficial do Moreno. Como vocês estão vendo, é um livro bem maior. E aí, esse livro... fatos que o Marinot pesquisou muito sobre a vida do Moreno. Esse livro aqui tem um pouco de fake, tem um pouco de fatos. Então, tem um pouco dessa mescla. Se a gente quiser ter certeza, a gente precisa buscar no Marinot. Tem um outro livro que é a autobiografia dele. Moreno ficou anos e anos e anos escrevendo uma autobiografia e nunca publicou. Morreu sem publicar. O Jonathan Moreno, filho dele, pegou esse mundo de fragmentos, sistematizou e lançou uma autobiografia. Então, traz coisas bem bacaninhas. Então, se a gente quiser ler Moreno, a gente lê a autobiografia, que é meio Moreno, meio Jonathan, o livro do René Marinot. E aí tem outros, depois eu vou mostrar para vocês. Mas esse fato do nascimento é um pouco fake. Não se tem registros se a conversa de Freud com Moreno aconteceu de verdade ou se aconteceu no como você, não faz de conta, no mundo interno de Moreno. Então, Marinot fez muita pesquisa, mas ele não encontrou registros que de fato essa conversa aconteceu. O que ele sabe é que de fato Moreno foi aluno de Freud. Isso aconteceu. Agora, se eles tiveram essa DR que a gente viu aqui, que a gente viu bem representada aqui, é uma outra história. Professora, até interessante porque o Peter Gay, que é o biógrafo do Freud, ele fala mesmo dessa possibilidade de ter havido realmente essas entrevistas com essas pessoas e aí que poderia sim existir um potencial encontro. Mas eu até comentei com a Mayara antes que foi engraçado como o Moreno descreve. Ele basicamente diz, descasquei o Freud no argumento. Ele ficou perplexo. Ou não, pai da psicanálise não teve chance. Mas não, foi muito interessante isso.
Por isso que a gente até pensou na possível, né, em conversa entre eles. Boa, Gustavo. Exatamente. A gente brinca que o Freud é arrogante, mas o Jacob, não sei, tem essa arrogância bem... tem o ego bem inflado. Eu tava lendo... Pode falar, Opa, desculpa, Pro. Não, ali a questão de Deus e se colocar nesse lugar, assim, de se engrandecer tanto, é bem... Eu pensei, meu Deus, esse homem, olha, eu quero ter essa autoestima um dia. Professora, e o nascimento do psicodrama no dia 1º de abril seria um sinal? Boa. Todos falam que o que eu escuto de bastidores, tá? Eu tive um dos meus professores, que foi o Bustos, ele foi aluno de Moreno. Então, o que ele diz? Que ele era um gênio, que era incrível ver ele atuando, que ele tinha muita questão teatral, então ele tinha um domínio de palco, mas que o coração dele era a Zerca. E aí ele traz a Zerca como alguém muito carinhosa, muito afetuosa, muito amorosa. O que eu imagino é que Moreno ele era um pouco distante das pessoas, em todos os sentidos, assim. O que também, para mim, esconde uma certa inferioridade. E sinceramente, essa rixa, essa briga com o Freud, que é muito idiota, isso é meu. Mas isso aconteceu, de fato. Eu acho que se justifica por algumas maneiras. A psicanálise, na época... eu tô pulando. Deixa eu fazer primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Então, essa história do nascimento é truncada. Aí o grupo trouxe a cigana com as mãozinhas, né? Conta-se que essa história é verdadeira, tanto da cigana quanto do braço. Moreno teve raquitismo na infância, que é o famoso amarelão. E aí ele ficou muito doente. E aí um dia a mãe, né, passou uma cigana e fez a profecia, ensinou o remédio para Moreno e disse que o sol iria curar. A gente sabe que realmente para amarelão e raquitismo o sol é um dos grandes atributos, pois é falta de vitamina. E fez a seguinte profecia: Moreno será um homem importante. Muitas pessoas virão de longe ver o Moreno. E a mãe, que tinha só 16 anos e era alguém extremamente religiosa, acreditou piamente na cigana. Inclusive, há relatos que ele foi criado de forma diferente dos irmãos, quase como um protegido, porque imaginava-se que ele seria tudo isso e a mãe criou ele protegendo-o muito, né? Como um grande pupilo, enfim, como essa pessoa, né? Inclusive, essa influência religiosa da mãe, a mãe, tem tanta história para contar, mas eu vou tentar ser... A mãe, os avós paternos de Moreno morreram muito cedo. Ficou a mãe e 2 tios. 2 tios, não sabendo criar, levaram a mãe jovem para um convento. E ela só saiu do convento para casar com o pai de Moreno, que era muito mais velho. Então, ela saiu do convento e casou e teve os filhos, enfim. Então, ela trouxe essa coisa religiosa que depois a gente viu que é o racidismo, essa questão de Deus muito forte para Moreno. E aí conta-se então esse episódio da cigana e traz, como as meninas trouxeram bem no vídeo, né, essa ideia do quebrar o braço direito, que é lá na religião da cabala, que veio do racidismo. Seria de grosso modo que ele tenha quebrado a razão e ficou a criatividade, né? Ele sempre traz isso de uma maneira muito eloquente, como ele sempre faz, né? Ele estava brincando com outras crianças no porão de casa, brincando de Deus e anjos, nada
nada básico, né? E aí ele sobe nas cadeiras, alguém diz para ele voar, ele voa e quebra o braço, né? Então, onde que se diz que esse foi o embrião do psicodrama, o início do psicodrama. Muitos livros que vocês, quem quiser ler de psicodrama, vai encontrar esse trecho, porque é um trecho bem, bem, bem conhecido. Na adolescência, ele ficou muito rebelde, se distanciou do pai e montou a religião do encontro. O que era a religião do encontro? Conta-se, né, que Moreno, dizem que Moreno era um homem muito bonito, com seus olhos azuis. Então, seus bonitos olhos azuis, barba grande e um sobretudo verde. E ele saía pelos parques, encontrando pessoas, conversando, e montou a religião do encontro, no qual amigos falavam de religião, de vida, de cosmos, típico de adolescente, né? Nesses grupos, essa religião do encontro. Ele ficou um tempo fora da escola e distante da família. Depois ele volta para a família e ele começa a fazer medicina, muito por pedido dos seus pais. Durante a faculdade de medicina, ele conhece 2 médicos muito famosos e começa com estudos assim, ainda de maneira muito rudimentar, estudos neurológicos, estudos comportamentais. Ele foi, durante a faculdade, se colando muito esses aspectos psiquiátricos. Durante a faculdade, ele começou a organizar com as prostitutas, grupos com prostitutas. O que acontecia? Na época, todo o tratamento com prostitutas ficava muito correlacionado com doenças sexualmente transmissíveis. Ele queria muito mais do que isso, ele queria capacitar as prostitutas. Então, foi um médico, um advogado, montaram um sindicato, organizaram, ajudaram elas economicamente, porque se tivesse que ficar um tempo sem trabalhar, que tivesse uma graninha. E dizem que o auge desse sindicato, essa organização de mulheres, foi um dia que eles foram lá e elas expulsaram ele, porque naquele momento eles já não precisavam mais da presença masculina, que eles poderiam se organizar. Moreno forma-se médico, forma-se psiquiatra e começa aos poucos a inserir o teatro. Deixa eu perguntar, ficou alguma dúvida do que eu falei até agora? Dá para entender, gente? Então, ele foi para o teatro. Eu vou contar um pouquinho do teatro, que acho que algum grupo acabou não contando em relação ao teatro. Moreno, ele começou a colar muito com o teatro. Eu falei semana passada, na nossa última aula, aliás, que Moreno queria ser um grande diretor de teatro. Ele não conseguiu, ele virou médico e levou as coisas do teatro para dentro da psiquiatria. Ele começou esse trabalho. O que ele criou? Ele criou o teatro espontâneo. Que a gente pegava um tema aleatório. Qual o tema que a gente quer dramatizar hoje? Vamos falar sobre relacionamento amoroso? Ótimo. Então, eles criavam uma dramatização. O público escolhia o tema e os atores, que eram todos... o público escolhia o tema e os atores, que eram todos espontâneos, criavam uma dramatização na hora. Ele criou esse teatro não convencional, porque não tinha uma peça, não tinha roteiro. Com o tempo, ele começou a ganhar muita crítica. Porque as pessoas, o teatro era tão legal, tão bem ensaiado, que eles começaram a dizer assim, não, gente, peraí, tá errado, vocês ensaiam antes. Para poder romper isso, Moreno criou o jornal dramatizado, que era, ele pegava a capa do jornal daquele dia e fazia com que a dramatização acontecesse à noite, provando que não teria um tempo hábil de preparar um teatro com a capa do jornal daquele dia. Assim se criou o jornal dramatizado. E, enfim, ele
fazia um certo sucesso, e assim foi indo. E aí, quando que surge o psicodrama? Qual é o momento que começa o psicodrama? Começa com o famoso caso de Bárbara. Caso de Bárbara e George, que não apareceu nos teatros. Deixa eu contar um pouquinho do que é esse caso. Caso Bárbara e George, Bárbara era uma atriz no Teatro Espontâneo de Moreno, fazia parte do elenco de Moreno. George era um jornalista que assistia com bastante frequência as peças de teatro de Moreno. George se apaixonou perdidamente por Bárbara, pela doce Bárbara. Sabe aquela atriz que sempre faz os papéis de mocinha? Ele se apaixonou pela Bárbara, se casaram. Depois que George casou com Bárbara, ele se deu conta que a minha doce e maravilhosa Bárbara não é tão doce e tão maravilhosa. E eles começaram a ter alguns problemas, alguns atritos. E George procura Moreno pedindo ajuda, que o casamento deles não estava bem. E aí Moreno, na tentativa de ajudá-lo, já médico, já estudando comportamentos, fenômenos humanos, ele passa a dar papéis mais violentos e rudes para Bárbara. Ela sempre representava papéis de boa moça, donzela. E ele começou a dar os papéis de prostitutas, papéis violentos para ela. E o que aconteceu? Jorge começou a falar que, assim conforme ela ia dramatizando no palco, o comportamento dela em casa ia mudando. Então, por isso, Moreno começou gradativamente, e essa é a sacada do psicodrama. Moreno foi se dando conta que o teatro, além do valor estético, além do valor do entretenimento, tem um valor terapêutico. E aí ele convida que Jorge venha fazer parte do teatro, e conforme as dramatizações iam acontecendo, o relacionamento do casal ia melhorando. E foi a partir daí que o Moreno começou a se debruçar mais, a estudar mais teatro e a trazer mais o teatro para o palco. Vocês têm alguma dúvida? Ô, Pro, nesse caso que a Pro contou agora, o Moreno, ele também teve, tipo, uma conversa individual com o casal além do teatro, né? Moreno teve uma conversa individual? Eu tô perguntando pra Pro. Com o casal, no caso. Eu não sei se eu tô entendendo a tua pergunta. Ele fez algumas... Só porque saíram no começo. Então, ele fez algumas conversas individuais, mas assim, e fez algumas dramatizações, mas muito... Quando ela deixou de ser a figura donzela e virou uma outra, ela não precisava ser mais agressiva em casa. É quase como se ela colocasse os dramas dela no personagem. Então, ela poderia ser ela em casa. Ou poderia ser de uma outra forma. É como se a dramatização resolvesse a vida dela. Uhum. Então, dessa forma, ele começou a ajudá-los. Acho que é bem legal esse episódio, porque esse é o nascimento do psicodrama. Vocês estão prestando atenção? Eu estou vendo que vocês estão dispersos. Estão assim, olhando outras coisas. Eu não sei se vocês estão prestando atenção. Tudo certo por enquanto. Estamos sim? Como que não? É só o cansaço. Final de semestre, eu entendo. Eu também estou cansadinha. Né? Fiquem deitadinhos, mas prestem atenção. Porque é bacaninha e é importante. E aí, depois desse episódio, Moreno começou a cada vez mais sistematizar o psicodrama. Até que, no dia 1º de abril de 1921, ele oficializa a data oficial do psicodrama, como Gi representou muito bem.
E foi exatamente assim. Olha a audácia do Moreno. Ele lotou um teatro, ele botou uma coroa em cima de uma cadeira de veludo vermelha. Ó, eu notei, Gi, eu notei que era tá vermelho. A cadeira não deu para mostrar, ou a cadeira. Eu vi que estava vermelho aqui, sim, percebi o teu cuidado. E aí ele disse, olha, né, estamos passando por uma situação política, como o Gi falou mesmo, quem quer ser líder? E aí foram várias pessoas e o público não aceitava o líder. Resumo da ópera, ninguém foi considerado digno de ser líder. E que era muito, tanto a permissão de voz, quanto, eu acho que é o se colocar na pele do outro, né? Que é tão importante, assim, foi bem necessário. E aí, Moreno já estava formado, ele foi para Bad Voslau trabalhar como médico de saúde da família. Lá, Moreno sempre foi um enorme fracasso financeiro. Ele não sabia cobrar, ele era desorganizado, ele vivia todo ralado. Inclusive, se não fosse o irmão dele bancar e pagar muito, ele teria provavelmente passado fome. E lá em Bad Voslau, que existe até uma casa, ainda não está aberta ao público. Os psicodramatistas do mundo estão juntando din-din para fazer um museu e tal. Enfim, as pessoas pagavam ele com alimentos, com porco, com as consultas. E lá, Moreno conheceu Mariane. Tem um documentário que eu acho que não tem no YouTube. Acho que não tem. Muito antiguinho, a qualidade é ruim. Mas quem gostou, vale a pena eu ir atrás, que se chama As Musas de Moreno. E lá tá a Mariane, tá as outras musas também. Professora, tem no YouTube. Tem? Consegui ter acesso a esse documentário. Ah, ótimo. Bota, Gustavo, no nosso bate-papo. Se alguém depois quiser, por favor. Esse videozinho, tem Mariane. Mariane foi a primeira quase... Vem cá, filha. Eu não passo na frente da tela. Isso. Só mostra o teu charme. Assim. Isso. Ela fazia tempo que ela não via se exibir para vocês, né? Então, Mariane foi a primeiro love do Moreno. Obviamente, vocês já sabem que não foi o último, né? Mariane era secretária do Moreno. Então, eles viveram algum tempo, nunca casaram oficialmente, apesar que foi a primeira esposa dele, né? E aí, Moreno ficou um tempo com Mariane, enfim, e começou a entrar em crises, tanto financeira, muito forte, quanto principalmente as questões da perda dos dois pacientes, o suicídio dos dois pacientes. E o que quase não se fala, e há pouco tempo eu descobri isso, lendo o livro da autobiografia, que se falava sempre dos dois pacientes que cometeram suicídio, dos dois pacientes. O que não se falava é que um dos suicídios foi de Jorge. Infelizmente, a psicoterapia não foi o suficiente para segurar o casamento deles. O que eu li é que não foi por causa da separação. Anos mais tarde, Jorge, com uma crise financeira muito grande, mas era muito próximo de Moreno, acabou cometendo suicídio. E foi um golpe muito pesado para Moreno. Por isso, e por todo o conflito, ele migra para os Estados Unidos, né? Ele vai para a fase americana dele, deixa a Europa e vai para lá. A Europa estava num boom da psicologia. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu falei do Freud, depois eu parei e não falei mais. É importante dizer que eu acho que é uma briga muito boba, mas o que aconteceu? Freud tinha muito reconhecimento, a psicanálise estava muito forte na época.
E Freud ficou, a psicanálise, Freud ficou um pouco assim, algo de celebridade. Tem um trabalho do Moscovici, da psicologia social, que ele faz um estudo das representações sociais da psicanálise na França. E era assim, falar de psicanálise, se a gente até escuta uns filminhos antigos, ou que referente à época, tem termos que se fala da psicanálise. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas o próprio Titanic faz alusão à teoria de Freud. Quando ele fala do tamanho do objeto, como objeto fálico e tal, o tamanho do navio. Então, falar de psicanálise na época era uma coisa assim dos ricos, era algo de inteligência. E eu acho que esse boom da psicanálise deixou o Moreno com uma puta dor de cotovelo. Por isso que toda a obra dele, ele se opôs muito à psicanálise. Eu acho que muito mais por dor de cotovelo do que qualquer outra coisa. Então, ele negou coisas muito legais de Freud. Apesar que são teorias completamente distintas e uma não mata a outra, né? Mas, enfim. Então, e aí, voltando, o Moreno vai para os Estados Unidos. Ele faz uma invenção, rádio, filme, gravador, e vai tentar a sorte nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele começa um processo de adaptação para validação de currículo. Ele se casa com Beatriz. Dizem que foi um relacionamento que nunca teve envolvimento, que só foi o relacionamento aconteceu só para ele conseguir o visto americano. Mas dizem que a Beatriz sempre foi alguém apaixonada por ele. Inclusive Mariane, eles meio que não terminaram, então Mariane ficou esperando a vida toda o retorno de Moreno, da Fucasso. Bem sacaninha. Então ele ficou 1 ano casado com Beatriz para conseguir o visto. Na fase americana, Moreno se debruça sobre a sociometria, que a gente já ouviu, que a gente já estudou um pouquinho. Porque na América, no pós-guerra, estava se usando muito pesquisa psicométrica, quantificação. Então, ele queria mostrar que o psicodrama também poderia quantificar. Então, ele desenvolve a sociometria e começa estudos sobre essa fase de dados, enfim. Depois, ele casa-se com Regina. Quando ele trabalhou na prisão de Sing Sing, e depois ele trabalhou na prisão de Sing Sing, depois ele trabalhou no reformatório de Hudson. Me fugiu o nome dela, acabei de falar o nome dela, me fugiu. Regina. Não é Regina. Florence, Regina é a filha. Florence era a secretária desse reformatório de Hudson. E ele conheceu essa secretária, eles ficaram juntos, casaram-se. Moreno fala que esse foi o primeiro casamento dele, apesar daquilo que a gente já estou falando antes, né? De Mariane, que não foi oficializado, mas que ele deixou para trás. De Beatriz, que foi por questões de visto. E ele diz que Florence foi a sua primeira esposa. E aí, com Florence, ele tem a sua primeira filha, a Regina. Eles ficaram casados durante algum tempo, muito no perrengue. E aí, ele conhece Zeca. E já era para Florence. Ele se apaixonou, até eu tentei procurar aqui, mas eu não encontrei. Gente, vou mostrar para vocês. Vamos ver se ela vai ficar. A minha filha tá me olhando, dormindo. Ela tá aqui, parada, olhando para mim. Eu posso com uma coisa dessa? Foi, filha? O que tu tá olhando? Eu fico uma estátua, né? Abafa o caso. Tipo assim, deu, né? Como, Gustavo?
Sinistro, né? Muito! Acho que ela tá dizendo assim, ó, deu, mãe. O gato te olhando dessa maneira. Ela tá dizendo, deu, mãe, vamos dormir? Deu por hoje. Deu por hoje. Enfim, então e aí tem um relato na autobiografia que ele diz que a Zerka levou a irmã que tinha problemas psiquiátricos no encontro do Moreno, que era psiquiatra. E aí o relato conta que ele encontrou Zerka, assim, sabe? O relato é assim, sim, o meu corpo já era dela, a minha alma já, assim, uma coisa super filosófica. E ele se apaixona perdidamente por Zerka. Qual foi a sua última esposa? Viveu com ele, estudou psicodrama, se tornou uma grande psicodramatista, uma grande teórica. Zerka era formada em moda. Eu teria que olhar exatamente, agora minha filha está em cima de todos os meus livros, mas ela tem 20 e poucos anos mais jovem que ele. Sim, uma diferença muito gigante. Mas eles ficam juntos, se apaixonam perdidamente, e tem o seu segundo filho, né, o Jonathan. O Jonathan, nesse congresso que eu fui lá em Fortaleza, é bem legal porque, assim, o Jonathan se criou em Beacon. Moreno trabalhou como médico psiquiatra nos Estados Unidos por bastante tempo. E ele tratou uma senhora que tinha um estado psicológico muito mal. E a irmã ficou tão grata para o Moreno, tão grata, que ela doou um terreno com um casarão de presente para Moreno. Então, Beacon foi um presente para Moreno. E ele pegou esse casarão e construiu um sanatório. Olha a loucura de Moreno. Ele criou um sanatório com escola. E ele morava lá. Então, ele recebia pacientes psiquiátricos do mundo todo para tratamento. E ele recebia pessoas interessadas em psicodrama do mundo inteiro, porque ele já tinha um certo conhecimento, o psicodrama se expandiu muito, já tinha congressos, já era muito forte no Brasil, na Argentina, na Europa, e iam pessoas, psicólogos e psiquiatras do mundo inteiro para os Estados Unidos, para Beacon, nesse sanatório, aprender por imersão psicodrama com Moreno. Então, e aí como eu falo que é tudo muito recente, né? Eu tenho Bustos, que foi meu professor, que aprendeu com Moreno. Tenho Rosa Cuquier, todos vivos. Bustos é vivo, Rosa Cuquier, felizmente também é viva. Também foi para Beacon, também aprendeu com o próprio Moreno. Perazzo também foi para Beacon, aprendeu com o próprio Moreno. Então, é uma história muito fresquinha ainda, assim. Fonseca foi para Beacon, aprendeu com Moreno e vieram trazer um pouco para os Estados Unidos. E dizem que era assim: tu ficava lá um tempo em imersão, acordava fazendo psicodrama, aí faziam grupos de psicodrama e explicando, ensinando, ia tratando as pessoas do sanatório, imagina. E disse que, claro, que não era tipo a faculdade, assim, tanto semestre, conclui, recebe certificado, sabe? Obviamente não existia isso, né? Diz que em algum momento, depois de muita dramatização, de muita ação, Moreno chegava e dizia: eu te concedo o papel de diretor. Tipo assim, né? Em nome da espontaneidade, da criatividade, você virou diretor. Porque era a forma que funcionava. Bem porque quando surgiu a FEBRAP, que é a Federação Brasileira de Psicodrama, no início, ela saiu titulando algumas pessoas que já estavam no psicodrama há muito tempo e não tinham certificado nenhum, né? Como, por exemplo, eu tenho certificados bonitinhos porque eu sou de gerações posteriores, né? Então, já é uma outra pegada. O que mais que eu posso falar de Moreno? E aí Jonathan conta, imagine a infância da criança, porque ele se criou num sanatório. Ele conta que os melhores amigos dele eram as pessoas do sanatório e estudantes, então essa loucura toda, né? Inclusive, Moreno
uns 70 e poucos anos, quando faleceu, ele meio que começou a recusar tratamento, ele já queria partir desse mundo. E o filho dele estudou biomedicina, muito correlacionado a essas questões éticas, assim. Tem muita coisa, porque são vidas, né? Poderia também dizer que Zerka perdeu um braço. É engraçado que Zerka, ela teve câncer, eu não sei qual dos dois braços, assim, mas bem no ombro. E aí, para poder se curar do câncer, entre aspas, eles fizeram a amputação do braço inteiro. Então, o maravilhoso, a Zerka dirigia sentada, ela tinha vergonha. Então, ela escondia aquele braço que ela não tinha. E aí, Moreno se culpou muito por muito tempo, que como médico, ele não viu a doença da esposa. E Zerka faleceu há pouquíssimo tempo, teria que ver o ano. O senhor Google vai nos dizer. Mas assim, 3, 4 anos, assim, muito pouco. Ano de falecimento. Zerka. Gente, dúvida. 2016, 4 anos. Muito recente, né? E aí a gente pode beber de Jonathan ainda. Né? As pessoas ainda estão vivas. Eu acho isso muito espetacular. Da vida de Moreno seria isso. Quer dizer, tem muita coisa, mas essencialmente seria isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu só queria saber, quando a Pro falou ali da primeira filha, que foi a Regina, né? Então, daí ele se separou dessa moça e depois ficou com a Zeca? Exato. Na verdade, ele deixou Florence para trás, porque viu Zeca, né? Que bonito. Ele era bem do safadinho. Eu fiquei, quando a Pro falou ali da outra, eu fiquei em dúvida, tá, e o que aconteceu com a outra? Já era. E nem Regina e nem Jonathan são psicodramatistas. Acho que traumatizou tanto eles. Eles não são, porque também, e aí ele fala assim um pouco dessa figura desse pai muito mais velho. Era um pai muito mais velho, né? Então acho que deve ter sido um pouco pesado durante algum tempo. Florence trabalha com coisas de artesanato. E não artesanato, ela trabalha com artesanato terapêutico. Ela tem essa pegada do terapêutico, mas não tem nada a ver com psicodrama. E o Jonathan também não é psicodramatista, é biomédico super reconhecido. Mas agora, há pouco tempo, ele lançou aquele livro que ele veio lançar aqui no Brasil, só para psicodramatistas brasileiros. E o livro todo é um reconhecimento do trabalho do pai. Eu acho que eles se brigaram a vida toda. E agora, que ele já é um senhor, ele está escrevendo esse livro quase como um pedido de desculpa para o pai. Assim, ok, entendi que tu era um senhor, também hoje sou um senhor. Acho que tem essa pegada um pouco diferente, assim, né? Dúvidas, questionamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar fotinhos. Vamos ver se aparece alguma fotinha. Ó, esse aqui é um Moreno, já quase no finalzinho da vida dele, Zerka. Ó, percebe, ela tá escondendo o braço. Deixa eu achar mais fotos. A Zerka era linda demais, gente. Eu vou achar uma foto dela nova. Linda demais. E dizem que ele era muito bonito, moreno jovem. Tinha olhos azuis. Dizem que ele era muito bonito. Vamos ver se eu acho a Zerka. Gente, mais alguma coisa? O que vocês acharam da vida do cara? Eu acho que ele fez muita coisa. Deu tempo de fazer muita coisa. Deu. Porque ele não morreu jovem. Essa aqui era a Florence. Olha a diferença já de Moreno, que já era quase um senhor. Florence foi a segunda, ou terceira, ou a primeira esposa oficial. E essa aqui é a Regina.
a filhinha deles. Mas eu vou achar a Zélica. Nossa, Pro, que ligeiro. Pois ele já era quase o senhor, ainda ficou com a outra, ainda teve mais um filho. Gente, Vice? que meta, hein? Vice? Espontaneidade, né? Muita espontaneidade. Espontâneo e criativo. Muita espontaneidade. Eu acho que eles tinham, assim... Cadê a foto? Isso tá no outro livro, que daí eu vou ficar morrendo procurando e não vou achar. Aqui é uma das fotos de dramatização. Esse livro tá um pouco mais ruim a imagem. Ó, esse é o sanatório de Beacon. Olha como ele é enorme. Que era Zélica. Olha que mulher linda, gente. E ela era muito mais jovem do que ele. Muito mais, muito mais. Enfim. Bastante coisas bem bacanas. Dúvidas, questionamentos? Sem dúvida, sem questionamento, professora. Como ficou essa aula para vocês, pessoal? Como ficou a aula? Como estão? Para mim, a aula ficou ótima. É bem desafiador, mas é bem importante a gente estar realizando isso, sabe? É diferente. Deixar mostrar-se. Bem legal, gostei bastante. Apesar de ter errado, gaguejado umas partes ali que não era para ter. Imagina, gente. Tô louca para tirar a roupa porque eu tô morrendo de calor aqui. Eu imagino. Mas foi bem legal, bem interessante essa pegada que tem. Lembrei de ti no domingo à noite, numa vivência lá. Foi bem legal, Que bom. Me serviu bastante a última vivência que fizesse. Foi bem legal. Que bom. Nossa, muito, muito. Se tiver outra oportunidade, eu vou colocar a situação pra gente. Ah, com certeza. Por favor, traga na próxima, Gi. Lembra de trazer. Agora Se a gente... não, agora não dá, mas se a gente for fazer de novo, é um caso bem interessante, bem legal. Bastante detalhes. Por favor, Gi, vamos trazer sim. Hoje o povo já deu a bola, já deu o que tinha que dar. Já estou só no suspiro. Queria falar, Gustavo? Não, tranquilo, só até brinquei antes com a Gi e com a Mayara, que estavam falando sobre gaguejar. Se não gaguejar, não é espontâneo, né? É basicamente teatro baseado em... Imagina, gente, se todo problema fosse uma gagueira num estado de nervosismo. Bem tranquila. Até vi a Marielle de batom. Até a Marielle botou o batom vermelhão, valeu só pelo batomzão. Tudo bem. Não, se batom acrescenta pontos, na próxima eu uso também. Seremos, né? Não devemos ser justos. Gustavo, arrasou o Freud. Não foi de batom, mas foi de camisa social, né, Freud? Sim. Então é outro nível também. Verdade. O Moredo veio, o Moredo de coroa, outro Moredo com uma frigideira foi um máximo. O outro Moredo estava de gravata borboleta. Com licença, né? Não são qualquer morenos, são morenos de categoria. Mas gostei muito das apresentações. A gente passa um pouquinho de trabalho, mas agora que ficou essa disciplina para o final, então fica todo mundo um pouco cansadinho, assim, né? Um pouco final de semestre e tal. Mas tenho certeza que a grande maioria de vocês que escolha o psicodrama, que não escolha o psicodrama, não vou esquecer da vida do Moreno. Pelo que leram, pelo teatro, isso é muito legal.
Adianto que gostei muito do que vi e que vem notão. Fiquem contentes. Quero ver se eu já posto, tá? Para vocês ficarem com o coraçãozinho tranquilos. Ô, Xanda, só uma dúvida em relação à nota, assim, qual vai ser o critério de avaliação? Só pra gente... Tá lá, não me lembro de cor, não. Tá lá no plano de ensino. Mas, assim, criatividade, desempenho, correlação do livro. Se pegou os principais fatos do livro e colocou... Se trouxe, né, os principais fatos do livro. Mas fiquem tranquilos, vocês vão gostar das notas. Fiquem tranquilos. Uma boa noite para todos. Ninguém quer perguntar mais nada, né? Não. Uma boa noite para todos, uma excelente semana. Karine, se quiser dar uma olhadinha lá no plano de ensino, tá? Qualquer coisa vocês podem me procurar e a gente troca uma ideia. Beijo, beijo. Até semana que vem. Tchau,